Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos nesta noite para rezarmos esse tempo tão favorável, que é o tempo da Eucaristia do Senhor, a nossa Eucaristia. O Senhor nos convida neste tempo a rezarmos juntos esta solenidade que é tão importante para a nossa igreja. Rezar as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Como é importante rezarmos este tempo, porque um, diferente do outro, seguiram caminhos diversos, caminhos particulares, mas os dois congregaram a igreja de Nosso Senhor, a única família de Cristo. Esta é uma ação importante a ser lembrada. Tanto Pedro como Paulo, cada um viveu a sua característica. Pedro ficou mais em Jerusalém, vivendo toda aquela realidade do povo de Israel, do Israel antigo. Paulo, chamado por Deus a ser discípulo das nações. Então nós temos aqui duas realidades importantes e apresentadas que nos ajudam a viver essa dinâmica da fé, essa certeza da fé. Se olharmos bem, Deus não olha para a realidade, para o pecado do homem. Deus olha para o homem e o ama. Essa é a realidade ali apresentada. Deus nos amou primeiro. Essa é a primeira realidade que Deus nos dá. Se pegarmos São Pedro, toda a realidade de São Pedro, toda a realidade que Pedro tem ali, até mesmo de ter negado Nosso Senhor 3 vezes. O próprio Senhor aparece ressuscitado a Pedro, dá a Pedro a certeza de uma realidade de presença. Aqui o texto que nós ouvimos, Mateus escreve para a gente, aqui diferente de Marcos, Mateus salienta algumas coisas importantes desse diálogo de Jesus com a comunidade. Logo, aqui não está focada a questão daquela preocupação que é puramente humana. O que estão falando de mim? Não era isso. Jesus queria saber se eles estavam verdadeiramente cientes de quem era Jesus e qual era a missão apresentada. Esta é a ação. Por isso que ele pergunta, aqui a gente está lá no norte,
de Israel, já quase na fronteira. Ele começa a perguntar ali na nascente do Rio Jordão. Ele pergunta: o que estão dizendo? Quem dizem que eu sou? E eles começam a dizer: olha, eles estão falando isso, mas para você, quem eu sou? E Pedro assume essa profissão de fé e fala de uma maneira muito forte: tu és o Messias, aquele que a gente espera agora está conosco. Feliz és tu, Pedro. Aí ele coloca aquela dimensão muito forte, deixando Pedro como uma ação primaz dentro da igreja, colocando Pedro na sua realidade, coloca Pedro na sua realidade, e ali chama a atenção sobre esse fato. E Pedro vai levar depois essa missão à frente. Quando Jesus ressuscitado, Pedro assume a comunidade e coloca toda a comunidade nessa barca que é Cristo, e conduz a comunidade nesse primeiro caminho, nessa primeira naus, vamos assim dizer. Se nós olharmos também São Paulo ele é outra realidade diferente de Pedro. Pedro, judeu que assume o cristianismo. Paulo é um judeu que vive o seu judaísmo. Paulo era antes Saulo, homem fiel à religião judaica, às normas e às atividades ali apresentadas. Saulo era um judeu da diáspora, porque vem da ilha de Chipre. Diáspora significa judeus que moram fora de Jerusalém. Então tem ali os judeus da diáspora. E Paulo, ele é acima de tudo fariseu, filhos de fariseus. Então Paulo tem uma herança muito forte dentro dessa realidade. E como sendo um homem fiel à dimensão daquela realidade na qual vivia, o judaísmo, sendo um bom judeu, também vivia o exemplo sociopolítico da época. Sendo fariseu, defendia também as duas realidades. Tanto que Saulo é aquele que vai dar a sentença de morte aos cristãos. Vai dar aquela realidade, e o primeiro cristão a ser morto é Santo Estevão. E Paulo participou desta realidade, desta ação, como Saulo. E voltando indo para Damasco, ele está indo para Damasco não porque mora lá, mas indo para Damasco porque ele sente a realidade de festejar essa grande vitória. E é ali que aparece Jesus ressuscitado para ele. É nesse caminho de Damasco que Paulo faz essa experiência com Jesus. E é então importante essa experiência, porque não é uma experiência de ira de Deus sobre Saulo. Não, é uma experiência de amor. É um encontro de amor. Nesse caminhar, Deus aparece, Jesus se coloca diante dele e fala: Saulo, Saulo. E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele reconhece que é alguém superior, ele consegue enxergar: eu sou Jesus a quem você persegue. E o próprio Jesus dá esse sentimento de amor, e ele faz essa experiência, entra naquela desolação, na cegueira, e depois ressuscita, não só como Saulo, mas recebe um novo nome. Esse ressuscitar quer dizer tirar as escamas dos olhos e enxergar a verdade. E Saulo deixa de ser Saulo e recebe um nome novo, Paulo, e é convidado a ser o apóstolo dos gentios. Por isso que Paulo vai até dizer que ele não é considerado apóstolo. Ele fala: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Se sou, é porque Deus assim o fez. E ele leva essa realidade. Aqui quis colocar bem essa dinâmica de Saulo para Paulo, para a gente lembrar a primeira leitura, quando fala que ali existia um homem chamado Herodes, um grande rei da época, não Herodes o Grande, porque esse aqui é outro Herodes, esse é Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, porque senão Herodes ia estar passando por muitos anos aqui. Mas dentro do reinado a gente vai ver que depois esse, que é o Herodes Agripa, ele vai morrer de morte súbita dentro de uma grande apresentação pública. Mas antes disso, ele é aquele que dá a sentença da prisão de Pedro e a sentença de morte dada a Tiago. E a igreja, aí mostra um sentido bonito de conversão. A igreja não vive as realidades da morte. Olhando para a situação de morte, a igreja se une e começa a rezar. Vocês podem ver que Pedro, ele é preso dentro dessa realidade. Estamos perto da Páscoa, é já quase o sábado para o povo judeu.
eles queriam prender Pedro para depois da Páscoa apresentá-lo à multidão. E a gente observa uma coisa importante. Enquanto Pedro estava preso, Tiago decapitado, o que a igreja de Deus estava fazendo? Estava rezando, estava se colocando em unidade por Pedro, agradecendo o martírio de Tiago e rezando por Pedro. E a igreja, quando se une em oração, tudo que está em cadeias é liberto. O anjo do Senhor vai visitar Pedro na prisão, liberta daquelas amarras e o conduz novamente para a missão. Assim também Deus faz comigo e faz contigo hoje. Se a gente às vezes fica preso nas realidades que estamos vivendo, se nos unirmos em oração, o Senhor também há de nos dar a libertação. Mas a gente não pode simplesmente dizer, um grupo reza, o outro deixa de rezar. Não, a igreja tem que se unir em oração. Olhando para essa realidade, rezamos também o Santo Padre. Temos que nos unir em oração pelo Santo Padre. Veja que interessante. O Papa, quando reza, ele pede que a igreja reze com o Papa. Mas será que nós rezamos mesmo com o Papa? Será que nós nos colocamos em unidade ao Sumo Pontífice? Ou será que nós ficamos preocupados com os nossos valores, contestando aquela realidade que é una da igreja? Nós somos uma igreja una, santa, católica, apostólica. Nós temos uma sucessão que vem de Pedro até os dias atuais. Nós temos uma missionariedade. São Paulo é aquele que não ficou preso dentro das limitações do território de Israel. São Paulo é aquele que que faz as viagens apostólicas, que leva o anúncio da palavra de Deus, que traz as pessoas para Deus. Uma das ações tão famosas de São Paulo é São Paulo na Acrópole, ali no Areópago, olhando toda aquela realidade. O que ele encontra? Respeitando as tradições, respeitando aquela forma de religiosidade, ele encontra um altar desconhecido e pergunta: de quem é esse altar? É do Deus desconhecido. Então é esse que é não conhecido por vocês, que é conhecido a mim, que eu vou anunciar. E ele leva essa alegria de Jesus para aquela comunidade de Atenas. Paulo é aquele que depois de Roma volta e chega na cidade, na Grécia, por Corinto, encontra aqueles cristãos, Priscila e Áquila, evangeliza aquele povo e segue o rumo de sua missão. Então quer dizer que aquele que traz a alegria de Deus para a comunidade, aquele que reaviva a chama da fé, que faz levar o amor às nações, são duas pessoas, como disse, que viveram as suas realidades diferentes, de diversidades, um pela tradição, outro pela missão, porém os dois mostraram o mesmo caminho, congregaram a família de Cristo, esta grande unidade que é a igreja. Por isso que a gente é chamado a viver esse mistério na intensidade. Hoje, rezando São Pedro e São Paulo, veja que interessante, até Paulo no final fala, a gente rezando os dois, a gente não pode desanimar, a gente tem que reavivar a chama da fé. São Paulo, aqui na carta que nós ouvimos, parece que é São Paulo que está falando, mas não, o autor escreve, esse pequeno pedaço do trecho não é dado a São Paulo, mas mostra aquela leitura do missionário, que sendo chamado por Deus, tem que abraçar a cruz. Abraçando a cruz, não foge desta realidade, não foge do sofrimento, não foge das provações, mas tem Deus consigo. Essa é a ação importante. Tem Deus consigo. Aquele que tem Deus consigo não falta nada. Então acreditar em Deus, caminhar. Ele falou, Deus esteve sempre comigo. Pedro, quando vai também ao Monte Vaticano, dar aquele grande triunfo do seu martírio para a igreja. Não pense que Pedro ficou preso bonitinho e depois foi levado com carinho para ser crucificado. Foi açoitado como Cristo, apanhou, não pôde levar a cruz pela sua idade, mas foi amarrado, engaiolado até o Monte Vaticano. Quando olha para a realidade da cruz, não lhe vem o desespero, mas lhe vem a prudência. Ele fala,
Se vocês querem me crucificar, não faça, né? Não me deixe sentar no trono de meu Senhor. O trono do Cristo Rei não é um trono de reis, não é um trono de imperador, mas é a sua cruz. Então eu quero estar aos pés, sempre aos pés do meu Senhor, nunca assentado ao seu trono. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Ele pede, né? Ele pede ainda nessa humildade, que o coloquem de cabeça para baixo. E recebe a coroa do martírio nesta ação. Paulo, por sua vez, aqui o texto que nós ouvimos, fala dessa realidade triste, da dimensão de São Paulo, que São Paulo é aquele que está indo também para o martírio, e ele fala desta realidade como uma ação importante. Combati o bom combate. Então logo, aquele que é cristão não foge à luta, tem coragem, vai, né? Não fica correndo com medo, mas tem prudência, usa a prudência acima do medo. Percorri a corrida. Paulo evoca toda a tradição da igreja grega e também do povo grego. A gente sabe que as Olimpíadas é bem antes, né, é bem antes de toda essa realidade, já se tem a Olimpíada. Bem antes do nascimento de Cristo, a proclamamos quando falamos, né, quando cantamos as ações de Cristo. Depois ele fala assim, percorri a corrida, dizendo que o cristão não pode ficar parado. O cristão tem que ser alguém que é atuante, que leva a palavra de Deus, que encontra desafios, mas pula os desafios, como aquele que corre aquelas corridas de obstáculo. Pula porque o mais importante é a vitória. Por isso que ele corre naquela certeza. Então, combati o bom combate, né? Percorri a corrida, guardei a minha fé. Guardar a fé quer dizer acreditar, amar de uma maneira total dentro do mistério. Agora me é reservada a coroa. Não pensem vocês que também ele teve uma morte tranquila e feliz. Foi açoitado, apanhou antes de morrer. E a sua sentença foi ser decapitado. A tradição diz que quando a raiva tanta do algoz que matou São Paulo era tão forte, né, que com um golpe de espada a sua cabeça quicou em 3 lugares, né, de tão forte que foi esse golpe dado. E dessas três caídas do chão do seu crânio, nasce uma fonte de vida, uma fonte de água, né, num lugar onde não tem lençol freático. Olha que maravilha! Isso não é só simplesmente para dizer algo miraculoso, não, é para dizer, olha, o apóstolo, ele continua sendo de Deus e anunciando e sendo fonte de vida, mesmo depois de sua morte. A morte é apenas a porta da vida. Por isso que quando nós somos batizados, nós entramos naquela realidade de morte, morremos no dia do nosso batismo, e Deus nos dá a graça para sermos, pelo batismo, eternos. Então, no batismo, somos eternos. A gente não precisa esperar a morte física para entrar na eternidade, mas a gente pode fazer acontecer a eternidade no agora, quando eu, quando você, quando cada um de nós participamos verdadeiramente da Eucaristia, quando vivemos verdadeiramente o nosso cristianismo, não a militância cristã, que é uma outra coisa, mas viver verdadeiramente o cristianismo. Essa dimensão da fé orante, da fé viva, dessa congregação dos filhos únicos de Deus, todos enraizados em Cristo, celebrando a grandeza desse mistério. Então, meus irmãos e irmãs, hoje celebrando São Pedro e São Paulo apóstolo, a gente tem que trazer essa alegria no coração, né? Hoje era o dia que as pessoas também, isso muito mais no norte do que aqui no sudeste e no sul da nossa federação, a gente acende as fogueiras, fazem as festas juninas, né? Quantas vezes a gente já viu em todas as redes sociais, olha a festa junina em casa, e alguém desenha uma fogueira ou faz uma fogueira. Hoje é dia sim de acender a fogueira, mas não uma fogueira física somente. Acende a fogueira do teu coração, renova o teu batismo, né? Aqueça o teu lar, acenda essa fogueira dentro de casa. Não é a fogueira física dentro de casa que pega fogo na casa, mas essa chama do Espírito Santo que traz alegria ao coração, que nos faz pessoas novas. Essa é a parte importante. Reaviva a tua fé, renova o teu batismo, a chama do Espírito Santo que te impulsiona
para frente. Essa é a ação maravilhosa de Deus. Por isso que nós rezamos hoje pelo nosso Papa. Não podemos deixar que as pressões do tempo apague a chama de Pedro que brota no seio de Roma, na igreja de Roma, na nossa igreja. Né? Essa igreja que nos congrega, nos faz filhos, né? No Filho de Deus. Hoje é dia da gente dizer, salve o Papa, né? A alegria de evocar essa certeza que nós somos uma igreja que traz uma sucessão e um amor pleno, que Deus dê vida longa ao nosso Papa, como deu vida longa a São Pedro e a São Paulo. Que o nosso querido Papa, nosso Papa emérito também, tenha a idade ou superior à idade desses santos apóstolos. Que eles possam sempre, que o Papa hoje, o Papa Francisco, possa nos trazer essa alegria de Pedro, que ele continue conduzindo a barca de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.